Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra que Jesus disse foi ao ladrão: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra, ele disse à mulher: Eis aí o teu filho. Olhando para João, ele disse: Eis aí tua mãe. Assim, Jesus pronunciou essa palavra. A quarta palavra, meu pai, porque me abandonaste, disse ele. A quinta palavra, tenho sede, disse ele. A sexta palavra, está consumado, ele declarou. A sétima palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No momento em que o Senhor Jesus entregou o seu espírito, o Senhor Jesus está se entregando à morte. Quando o Senhor Jesus entregou o seu espírito, nos 3 dias seguintes ele tinha algumas coisas a cumprir. De acordo com o costume dos judeus, se olharmos conforme o livro de Gênesis, segundo os judeus, um dia vai do entardecer das 6 da tarde até o entardecer do dia seguinte às 6 da tarde. Para nós, um dia vai da meia-noite até a meia-noite do dia seguinte. Mas, de acordo com a Bíblia ou com o costume dos judeus, para eles um dia começa às 6 da tarde e vai até às 6 da tarde do dia seguinte. Por isso, quando o Senhor Jesus entregou o seu espírito, já tinham-se passado quase 3 horas. Se olharmos na Bíblia, vemos que assim que ele entregou o seu espírito, o céu começou a escurecer. A escuridão cobriu toda a terra também. Depois, se olharmos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Chegamos a Lucas, capítulo 23, versículo 44. Então, por volta do meio-dia, desde aquela hora até às 3 da tarde, uma escuridão cobriu toda a terra. Diz que até às 3 horas houve escuridão sobre toda a terra. A escuridão veio porque o sol deixou de brilhar. O véu do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, tendo dito isso, expirou. O centurião, ao ver o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E todas as pessoas que tinham se reunido para assistir a esses acontecimentos, ao verem o que havia acontecido, batiam no peito e voltavam para casa. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram à distância, observando tudo isso. Aqui, como vemos, quando o Senhor Jesus entregou o seu espírito, diz que houve trevas por todo o país, ou seja, as pessoas daquela época e daquele lugar perceberam isso, por isso está sendo registrado aqui. Todo o país ficou coberto de escuridão. Até o sol se tornou escuro. Por volta das 3 horas da tarde, houve escuridão por todo aquele país. Foi nesse momento que o Senhor Jesus entregou o seu espírito. Assim que Jesus entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou em 2. Até o momento em que o véu do templo se rasgou em 2, as pessoas ficavam do lado de fora do templo. Aqueles que não podiam entrar no lugar santo, agora, desde que Jesus entregou sua vida e o véu do templo foi aberto, todos nós também podemos chamar Deus de Abba, Pai, assim como Ele nos chamou. Ele nos concedeu essa graça a todos nós. Aleluia, aleluia. Até então, havia uma parede de separação entre nós e Deus, causada pelo pecado que veio desde o Gênesis. Mas Jesus, nosso Senhor, rasgou essa barreira, esse caminho bloqueado, em 2 pedaços. Aleluia. Agora, Ele abriu a porta para nós, sem mais nenhuma barreira entre nós e Ele. Se pensarmos como filhos de Deus, depois que o Senhor Jesus entregou sua vida, o centurião que estava lá disse: certamente, este homem era justo. Em outra tradução, está escrito: Ele é realmente o Filho de Deus. E também está escrito: este é o Filho de Deus. Vemos que está escrito claramente que ele realmente era o Filho de Deus. Filhos de Deus. Até aquele momento, o centurião e todos aqueles soldados também. Esses sacerdotes, os principais sacerdotes, esses escribas e saduceus estavam agindo conforme o que haviam dito. Mas quando o Senhor Jesus entregou o seu espírito, o sacerdote que compreendeu todos os acontecimentos que ocorreram ali disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Depois disso, outro fato é mencionado ali. Repare bem, algumas mulheres estavam seguindo de longe. Até então, desde Jerusalém,
algumas mulheres estavam seguindo o Senhor Jesus. Até onde essas mulheres o seguiram? Elas continuaram seguindo Jesus de longe, porque as mulheres eram vistas com pouco respeito. Não importava o que Jesus pensasse sobre elas, nem o que o mundo pensasse. Vemos aqui essas mulheres seguindo o Senhor Jesus à distância, sem se importar com a opinião do mundo. Através do nascimento de Jesus por meio do ventre de Maria, a relação com Eva foi restaurada, e Maria foi reconhecida como uma mulher muito abençoada em todo o mundo. Depois disso, é mencionado que a mulher foi repreendida. Até mesmo todos os discípulos fugiram. Cada um deles se escondeu em seus próprios lugares. Eles estavam tão longe que ninguém conseguia vê-los. Mas, de fato, apenas essas mulheres dedicadas estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo à distância, com grande fé e devoção. Ainda hoje, em muitas famílias e comunidades que, infelizmente, não conhecem plenamente a Jesus, algumas mulheres corajosas e fiéis continuam a seguir o Senhor Jesus de longe, mantendo a esperança viva. E, de certa forma, todos nós também seguimos de longe, buscando a sua presença e orientação em nossas vidas diárias. Agora, nós nos aproximamos de Jesus. Veja como é maravilhoso em Israel. Na ressurreição do Senhor Jesus, esta Maria Madalena, aquela Maria de quem foram expulsos 7 demónios, Maria mãe de Tiago, que era mãe de um dos discípulos, e todas as outras também, nenhuma delas deixou de seguir o Senhor Jesus. Essas 4 Marias estão seguindo o Senhor Jesus. Mesmo depois que ele ressuscitou, vemos mulheres presentes ali também. Elas estão seguindo Jesus de longe. E ainda há algumas que se despedem dele, lamentando e chorando, batendo no peito. Porque em Jesus não havia pecado algum. Como não havia culpa alguma em Jesus, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Todos que estavam lá batiam no peito e choravam, perguntando se poderiam suportar o que estavam vendo. Enquanto presenciávamos todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus entregou o Espírito por volta das 3 horas da tarde. Imediatamente, houve um terremoto naquele lugar. O véu do templo se rasgou em 2. Todo o local ficou coberto de escuridão, e por causa disso, todos aqueles soldados também. Eles verificaram se ainda estavam vivos ou não e então quebraram as pernas dos 2 ladrões, matando-os. Aos ladrões que ainda tinham um pouco de vida, tiraram-lhes a vida. Agora, eles se aproximaram de Jesus para ver como ele estava. Jesus, que já havia sido açoitado, cuspido e espancado, agora está sendo examinado. Eles verificaram se Jesus ainda estava vivo, perforando seu lado, e dizem que da ferida saíram água e sangue. O último sangue de Jesus, o sangue restante de Jesus. Estamos vendo até esse sangue sendo derramado ali. Quem o perfurou, o rosto dele ficou todo coberto com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Agora ficou claro que Jesus morreu, e lá eles fizeram a declaração. Emitiram o atestado de óbito. Não havia mais necessidade de quebrar os joelhos dele, pois já havia a notícia de que Jesus morreu. A notícia se espalha rapidamente por todo o mundo. Em um momento como esse, se olharmos para Lucas, capítulo 23, versículo 50, vemos que havia um homem chamado José de Arimateia, membro da cidade dos judeus. Ele era um homem bom e justo, e não concordava nem com o pensamento deles, nem com o que eles fizeram. Ele esperava pelo reino de Deus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para si. Depois de pedir, ele tirou o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou em um túmulo escavado na rocha, onde ninguém jamais havia sido colocado antes. Aquele dia era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram José, viram o túmulo e como o corpo de Jesus foi colocado ali. Depois voltaram e prepararam especiarias e perfumes aromáticos. E, conforme o mandamento, descansaram no sábado. Aqui, essas mulheres continuam seguindo. Devemos ser pessoas que seguem Jesus. Os discípulos que seguiram Jesus por 3 anos e meio não foram vistos. Mas essas mulheres foram corajosas. Elas decidiram, não importa o que aconteça, não tem problema. Mesmo que me matem, não tem problema. Mesmo que me torturem, não tem problema. Nós não conseguimos ficar sem seguir Jesus. No final, se filtrarmos, um dos 12 discípulos não foi visto. Aquele Pedro, que disse a Jesus que nunca o abandonaria, também acabou deixando Jesus. Estamos vendo aqui o próprio Pedro que abandonou Jesus. Sempre há alguém chamado de homem de Arimateia por Deus, um indivíduo verdadeiramente notável e escolhido. Ele é chamado de José e também amplamente conhecido como Nicodemos, um homem de grande sabedoria e influência. Uma pessoa, com coragem e determinação, foi até Pilatos e solicitou respeitosamente o corpo.
Esse José de Arimateia era um homem bom, de caráter íntegro. Ele era uma pessoa justa e reta em todas as suas ações, demonstrando grande virtude e fé. Ele era um judeu, uma pessoa santa. Ele foi até Pilatos pedir. José de Arimateia não era um homem comum. Era muito rico e tinha uma boa reputação na sociedade. Ele era um fariseu, muito respeitado entre o povo e também muito rico. Dizem que ele seguia Jesus em segredo, mesmo sabendo que as pessoas o denunciariam por agir contra a lei. Esse José de Arimateia foi até Pilatos junto com Nicodemos e conseguiu o atestado de óbito. Ele disse: Jesus morreu assim, não foi? Por favor, entregue-me o corpo dele. Quando Jesus morreu, o que precisava ser feito entre 3 e 6 horas? Era preciso sepultar o corpo do Senhor Jesus. Se esse trabalho não fosse feito antes do grande dia de descanso, haveria o risco de o corpo de Jesus ser comido por corvos, aves, animais ou outros bichos. Se fosse deixado assim, o Senhor Jesus não teria um enterro digno. O Senhor Jesus precisava ser sepultado conforme ele mesmo havia dito. Ele deveria ressuscitar ao 3º dia. Nenhum discípulo apareceu para sepultá-lo. Devemos lembrar de uma coisa: mais do que ir a casamentos, o verdadeiro amigo é aquele que está presente nos momentos difíceis. Mais do que comparecer a festas, o verdadeiro parente é aquele que vai apoiar quem está passando por dificuldades. Entre os seguidores de Jesus, não apareceu ninguém assim. Por fim, nem mesmo os próprios irmãos e irmãs de Jesus apareceram para vê-lo quando o Senhor Jesus estava suportando uma morte tão dolorosa. Em um momento como esse, apenas José de Arimateia e Nicodemos, que eram discípulos secretos, estiveram presentes. Os soldados arrancaram o corpo físico de Jesus da cruz e o desceram dali. Depois de tirarem Jesus da cruz, começaram a envolver seu corpo com um fino pano de linho. Eles também aplicaram algumas especiarias por todo o corpo dele. Depois de terem feito isso, o corpo do Senhor Jesus estava preparado. Colocaram-no dentro de uma caverna, ou melhor, dentro de um túmulo. E ainda não eram 6 horas. Como já era fim de tarde, era preciso agir rápido. Precisavam remover uma pedra. Nesse meio tempo, o que os principais sacerdotes fizeram foi ir até Pilatos e dizer o seguinte: quando Jesus ainda estava vivo, como ele disse que ressuscitaria no 3º dia, o que deve ser feito? É preciso proteger aquele túmulo. Porque, se algum dos discípulos de Jesus vier durante a noite, remover a pedra e levar o corpo embora, a situação vai ficar ainda pior. Vai ser ainda mais grave. Os principais sacerdotes, junto com os saduceus e todos eles, pediram a Pilatos para colocar uma segurança máxima ali. Pilatos concordou e, naquele dia, cerca de 12 soldados foram destacados para proteger o local. Vigiaram-me há 24 horas por dia. Se um quisesse sair, o outro tinha que ficar de guarda. Naquela época, não havia câmaras de segurança. Mesmo sem nada disso, o corpo foi protegido cuidadosamente por esses soldados. Depois, José de Arimateia removeu a pedra. Todos os líderes judeus se reuniram e o Império Romano colocou um selo naquele túmulo. Os soldados estavam do lado de fora. Todas as mulheres também foram embora. Elas voltaram para casa e disseram que voltariam na hora da ressurreição para ungir o Senhor Jesus. Foi assim que elas saíram. Em momentos como esse, filhos de Deus, se prestarmos atenção, veremos o que o Senhor Jesus estava fazendo nos túmulos. Essa é uma pergunta que muitos têm. O que o Senhor Jesus fez nesses 3 dias? Naquele dia, ele foi sepultado às 6 horas. Depois disso, como era o grande sábado, todos foram embora. Do sábado às 6 da tarde até o sábado seguinte às 6 da tarde, ninguém fazia nenhum trabalho. Como os judeus consideram esse período um tempo de grande descanso, todos estavam ocupados ficando em casa. Esses soldados eram do Império Romano. Como eles não observavam o sábado, foram colocados de plantão. Agora, durante esse período de descanso, o que o Senhor Jesus estava fazendo? O que o Senhor Jesus estava fazendo no túmulo? Será que ele estava simplesmente relaxando ou fez algo mais? Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, filhos de Deus, como vemos nas Escrituras, o apóstolo Paulo revelou o mistério. Ele revelou o mistério, e se lermos Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9, saberemos qual é esse mistério. Capítulo 4, versículos 8 e 9. Break time igual 0,5S, por isso está claramente escrito: quando ele, em sua glória, subiu às mais altas alturas celestiais, ele levou cativo o próprio cativeiro e generosamente concedeu dons preciosos aos homens. Break time igual 0,5S, de fato, ele entregou esses dons maravilhosos e divinos aos homens. Se está escrito assim, então essa é a afirmação. Ou seja, ele, esse mesmo, desceu até o centro da terra. Dizem que ele desceu abaixo da terra. O significado dado é que ele desceu às partes inferiores da terra, não é?
Aquele que desceu é o mesmo que encheu tudo e agora está acima de tudo, subiu mais alto do que todos os céus. Para que todos nós alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, até nos tornarmos pessoas maduras, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Foi assim que ele estabeleceu. Veja aqui como observamos. Desde o Gênesis até a morte de Jesus Cristo, havia um calendário. Depois da morte de Jesus Cristo, começou um novo calendário. Nós costumamos pensar em AD e BC, mas de acordo com as Escrituras, se falarmos sobre o momento da morte e ressurreição, é assim que devemos entender. Se pensarmos sobre essa morte e ressurreição, é a partir do momento em que o Senhor Jesus entregou o Espírito. Antes disso, havia uma era, e depois da ressurreição do Senhor Jesus, começou outra era. Nesse meio tempo, o Senhor Jesus desceu ao Hades. Ele foi ao Hades e lá, entre os santos que estavam naquele lugar, ele proclamou a sua palavra. Para termos mais testemunho sobre isso, se lermos a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20, veremos isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Pois Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Isso aconteceu enquanto a paciência de Deus ainda esperava. No passado, nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, isto é, aqueles que foram desobedientes naquela época. Esses eram os que tinham obediência. Ele foi até os espíritos que estavam em prisão, em forma de espírito, e lhes anunciou a mensagem divina. O que ele fez, então, depois de tudo isso? Ele anunciou a eles. Vamos parar aqui um momento. O corpo físico de Jesus está sendo guardado por esses seguranças. Agora, o que Jesus está fazendo é que ele está descendo ao Hades. Como não é possível ir ao Hades com o corpo, Jesus foi até lá em forma de espírito. Nesses 3 dias, o que o Senhor Jesus fez foi descer ao Hades e lá, para todas as almas que viveram de forma justa, para aquelas almas, ele. Lá, Jesus foi e pregou para aquelas almas. A Bíblia diz isso. Jesus proclamou o Evangelho para aquelas almas. E o que é o Evangelho? Que Ele mesmo é o Salvador. Eu sou o Salvador, fui eu quem foi rejeitado. Todos aqueles que vierem sob a minha nova aliança de sangue irão para o paraíso. Jesus proclamou que eles iriam para o reino dos céus. Então veja o que aconteceu naquele dia. Depois disso, algumas pessoas que estavam naquela arca, ou seja, 8 pessoas, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora salva vocês também. Não é a remoção da sujeira do corpo, mas sim por causa da ressurreição de Jesus Cristo. É a resposta de uma boa consciência para com Deus. Veja como está escrito de forma maravilhosa aqui. A ressurreição de Jesus Cristo tem poder, meu amigo. Agora, o Senhor Jesus, em espírito, desceu ao Hades. Ninguém pode ir a esse mundo inferior. Ele foi a esses lugares e lá estavam os santos, ou seja, os justos. Lá estavam muitos pecadores. Aqueles que pertenciam à antiga aliança, os que vieram antes de Jesus Cristo, ele foi até eles, até aqueles que estavam presos, e se pregou. E assim que ele pregou, eles aceitaram imediatamente aquela mensagem. E o que aconteceu por terem aceitado? Quando chegamos ao capítulo 27 do Evangelho de Mateus, lá está escrito sobre esse assunto, veja só. No capítulo 27, veja o que aconteceu depois que o Senhor Jesus entregou o Espírito. Eles saíram dos túmulos, saíram dos sepulcros, e depois que ele ressuscitou, entraram na Cidade Santa. E para onde eles foram, você sabe. Entraram na Cidade Santa, entraram. Antes disso, o que aconteceu? Leia Mateus 27, 51. Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo, e a terra tremeu. A terra tremeu, as rochas partiram, as sepulturas se abriram. Muitos corpos de santos que tinham dormido ressuscitaram. Eles saíram dos túmulos depois que ele ressuscitou. Quando foi isso? Presta atenção a este detalhe agora. Jesus entregou o Espírito. Depois disso, houve um terremoto. Tudo bem. As rochas se partiram, os túmulos se abriram. Isso aconteceu depois que Jesus entregou o Espírito, ou seja, levou um tempo para aqueles que já estavam sepultados ressuscitarem. O que a gente pensa? A gente acha que aconteceu tudo imediatamente depois de ler, veja só. Antes de Jesus, eles não podiam ressuscitar. Leia.
Eles saíram do túmulo só depois que ele ressuscitou, depois que alguém ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, eles entraram na Cidade Santa. Aqui precisamos entender algo importante. Depois que o Senhor Jesus entregou o Espírito, não aconteceu instantaneamente, levou um tempo. Não foi lido imediatamente, não aconteceu imediatamente. Só depois que o Senhor Jesus desceu ao Hades e proclamou a palavra, todos eles aceitaram, segurando firmemente os pés dele. Ele os trouxe para fora, e quando suas almas foram libertas, eles ressuscitaram, ou seja, de onde haviam sido sepultados, eles se levantaram. Eles ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou. Depois disso, para onde eles foram? Eles caminharam até a Cidade Santa. Pensem que grande bênção é essa. É por isso que nosso apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas, especialmente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante, ele escreve assim: aquele que morreu em Cristo ressuscitará primeiro, depois os que estiverem vivos. Devemos também nos unir a eles em entendimento. Quando dizemos aqueles que estão em Cristo, o que aconteceu com os que vieram antes de Cristo? Os que vieram antes de Cristo já ressuscitaram. O que aconteceu conosco que não temos o filme do capítulo 27, versículo 50 das Boas Novas da Fé? Todos aqueles que participaram da primeira ressurreição, enquanto o Senhor Jesus ressuscitava, todos os que vieram antes deles também ressuscitaram ao mesmo tempo. E agora, o que vamos fazer? Está escrito que bem-aventurados são aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão de seus túmulos. Depois disso, nós, os vivos, seremos levados junto com Ele e viveremos com Ele. Glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, pense nisso. Filhos de Deus, que bênção incrível, assim como Jesus ressuscitou. Antes, todos os espíritos daqueles que morreram também ressuscitaram de uma só vez. Agora, Jesus está para voltar em breve a esta terra. No dia em que Ele vier, todos nós também participaremos dessa ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Essa é a notícia sobre a despedida, mas para aqueles que estão perecendo, ela é diferente. Como é isso? Para os salvos, isso é loucura. A Bíblia diz que existe o poder de Deus. Então o que é esse poder de Deus? Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, não teríamos recebido essa grande bênção. Portanto, filhos de Deus, é pelo sacrifício que Jesus fez. Devemos glorificar a Deus oferecendo-lhe louvor e gratidão. Vamos orar. Ainda tens uma mensagem breve para nós. Depois disso, vamos entrar na presença do Sr. Balaia. Em seguida, haverá anúncios locais. Por favor, ninguém se levante. Agora, vamos nos apresentar diante de Deus. Pai Celestial, te damos graças, te agradecemos por tudo o que disseste até agora, Pai. Corações submissos, que a tua palavra seja semeada, te damos graças, fortalece ainda mais a aliança. Pai, para aqueles aqui que ainda não foram salvos, prepara-os para essa experiência de salvação. Guia-os primeiro, oramos diante de ti em nome de Jesus. Pai, amém. Louvado seja o Senhor para Nevin, aleluia, juventude.